Olá, sejam todos bem-vindos. Se transforma em árvore. Meu nome é Gisele Chiesa. Estou compartilhando com vocês aí a música Sem Perceber, da banda Música em Família. Sem perceber, a gota se transforma em nuvem. O amarelo vai ficando verde. Me apresentando então, meu nome é Gisele Chiesa e eu acredito em uma vida de aprendizagem com significado. Hoje eu estou assessora de recursos humanos, setor onde eu atuo há aproximadamente 10 anos. Sou formada em administração de empresas, tenho especialização em gestão de educação corporativa e também em coordenação de dinâmica dos grupos pela SBDG e practitioner em programação neurolinguística e analista PDA. E hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto que eu nutro muito carinho, que é: assuma sua singularidade e viva uma vida com significado. E trazendo para vocês um pouquinho, né, como é que surgiu essa temática na minha trajetória. Tempos atrás eu acessei uma pesquisa, na realidade uma matéria, de uma enfermeira australiana que passou um bom tempo aí da sua profissão com cuidados paliativos, né? E durante essa jornada, essa experiência, ela, junto aos seus pacientes, levantou quais eram os 5 principais arrependimentos que eles tinham ao fim da sua jornada aqui nesse planeta que nos acolhe, né? E um dos arrependimentos é as pessoas não terem tido coragem de viver uma vida fiel a elas e ao invés de terem se dedicado a ter uma vida que os outros esperavam delas, né? Outro arrependimento é que elas gostariam de não terem trabalhado tanto, o que me chamou a atenção, porque qual é o sentido, né? Que profissão, que trabalho a gente escolhe exercer aí, para que no fim da vida a gente fique com esse sentimento de que eu não desejava ter feito tanto dele, né? Um outro arrependimento é que as pessoas também gostariam muito de ter tido mais coragem de expressar os seus sentimentos. E também que elas gostariam de ter se permitido serem mais felizes. Então, quando a gente não tem coragem de viver uma vida que a gente deseja, quanta mágoa, quanto arrependimento a gente pode acabar nutrindo, né? E vem também a fala nessa reportagem dela de que o quanto é importante as pessoas conseguirem falar sobre aquilo que elas sentem, né? Eu atrelo muito a nossa autenticidade, que está diretamente correlacionada à nossa singularidade. Então, o que significa singularidade, afinal, né? Singularidade é particular, aquilo que é seu, aquilo que é único, aquilo que te pertence, né? Quando a gente fala em uma existência de aprendizagem e uma missão de vida, é aquela aprendizagem que só eu consigo dar conta, porque ela fala de uma necessidade minha de evolução, e aquele aprendizado e aquela contribuição que só eu tenho condições de dar, né? Porque no momento em que eu sou um indivíduo único e singular, tem coisas que são especificamente nossas e não tem como delegar, então a gente vai falar de autorresponsabilidade nesse processo também. Um dos sinônimos de singularidade é peculiaridade, aquilo que é peculiar, aquilo que é específico, né? E, segundo a psicologia, é uma característica cognitiva e psicológica do desenvolvimento humano, que eu faço uma coligação muito forte com a nossa bagagem de vida, que são as experiências aí que a gente acaba tendo durante a nossa jornada. Eu faço ligações bem específicas com a natureza, então durante o nosso plantio aqui nesse planeta que eu chamo de planeta escola. Então, se a gente parar para pensar, o que seria, né, singularidade? É a minha história,
é aquilo tudo que eu dou valor, o que é importante para mim, que faz sentido para mim, é o meu legado, é o impacto que eu deixo, é como vão lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui. E é o que eu for levar também, né, da minha existência, das experiências que eu me permito passar. E aqui, se pensarmos no que é importante, antes de mais nada, para conosco, né? Tudo que é importante e relevante pra gente. E aí podem estar pensando, tá, mas será que aí daqui a pouco pode ser um ato um tanto quanto egoísta, né? Se eu tiver que pensar só em mim? E bom, aí é uma questão de ressignificar, porque se a gente parar, né, para analisar de que a semente, ela só vai transbordar, né, ela só vai florir, ela só vai florescer ou frutificar se ela estiver bem, né, pode ser que sim, seja um ato egoísmo, mas ressignificando o egoísmo. O egoísmo significa fazer mal para alguém e fazer bem só para mim, né? É ressignificar, afinal, uma semente com fungos tem uma baixa probabilidade de gerar bom fruto, né? De gerar aí uma boa colheita. Então, quando a gente fala de singularidade, é a gente olhar para nossa jornada, para nossa trajetória, para aquilo que é importante, para aquilo que é relevante, para aquilo que tem valor para mim antes de mais nada. Ademais, é impacto, é o florescer, que aí naturalmente acaba impactando, mas é um olhar antes de mais nada para dentro. Então, também para dizer, eu gosto de dizer o que é, o que não é, né? O que não é singularidade. Quando a gente fala de singularidade, eu não tô falando lá do cérebro primitivo, né, do meu reptiliano, onde eu tenho ações automáticas. Muito antes, pelo contrário, é um processo de sair do automático e ter um olhar mais consciente sobre a nossa existência, né. Não é um olhar primitivo, não é o egocentrismo, né, então, eu quero identificar a minha singularidade, eu quero acolhê-la, e isso faz com que eu seja o centro das atenções. Não é disso que a gente tá falando também. E também não é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, né? Fala de uma outra questão, até porque no processo aí de plantio existe o nutrir, né? O adubar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. E do que a gente necessita então para este plantio? Nós faremos uma análise bem forte com relação aos passos da natureza. Vou explicar para vocês mais para frente, né? Eu acredito que a natureza está aí como uma grande professora. Ela tem muito a nos ensinar se a gente estiver disposto a aprender com ela. Então, este encontro ele vai ser norteado, o norte, né? Vai ser o alicerce, o fio condutor deste encontro vai ser uma correlação aí com a natureza que tanto nos presenteia. Então, do que a gente necessita para este plantio? A gente vai precisar levar autocompaixão. Quando eu falo de olhar para a nossa singularidade, é para acolher, é para identificar, reconhecer, acolher para que a gente possa transbordar, né? Então, a gente vai precisar de autocompaixão, a gente vai precisar de muita autoempatia. É bem importante que no nosso plantio esses elementos eles estejam nos acompanhando, para que quando eu for fazer algumas atividades onde eu preciso olhar para a minha história, eu olhe com amor, eu olhe com acolhimento e autocompaixão. E nesse processo a gente vai precisar muito de autorresponsabilidade, é eu me corresponsabilizar pelos meus resultados. Isso é muito importante, né? É eu ser autorresponsável com relação às minhas escolhas, as escolhas que fazem sentido para mim. Nesse processo, quando a gente olha para a singularidade, ele é um processo intrapessoal e que reverbera no interpessoal. Então, quando eu também puder levar, né, pensando em levar a minha autenticidade, espalhar a minha autenticidade por aí, né, no ato de semear, é eu ter também o elemento autenticidade, eu ter a compreensão de que quando eu for me levar, eu possa me levar de uma forma autêntica, verdadeira, né? E nesse processo todo, claro, a gente precisa de um elemento aí especial, que é a coragem. Nada disso vai ser possível se eu não estiver encorajado, não levar, né, na minha bagagem coragem. E aí a coragem ela é retroalimentada pelo sentido. Faz sentido para mim, porque eu possa ter coragem para me levar de forma autêntica aí para as minhas relações.
Então, como eu sei, né? Eu já me perguntei, como eu sei que eu estou vivendo a minha singularidade? Bom, eu acredito que a gente vê a gente sente, a gente percebe que está vivendo a nossa singularidade quando eu consigo expressar o que de fato eu desejo, de forma genuína, de forma autêntica, e que eu me sinta confortável em contribuir comigo e com o outro, que isso seja confortável, sabe? Tô bem com isso. Tô bem com essa tomada de decisão, tô bem com o que eu falei, tô bem com a minha escolha. Tô bem, né? Eu acredito que este é um movimento que fale sobre o que faz sentido pra gente. Então eu quero trazer um exemplo meu, eu acredito que faça sentido, né, trazer exemplos para elucidar um pouco do que eu tô explanando. Eu trabalhava numa instituição, acabei pedindo desligamento para ir para uma outra instituição. Nessa outra instituição eu ainda estava analisando, né, conhecendo na realidade mais sobre a cultura, procurando entender um pouco mais sobre a cultura. E eu fui convidada neste processo de conhecer a instituição para uma reunião que se tratava de pensar um evento de celebração a uma data comemorativa. E que era o Dia das Mães, né? Estávamos aí pensando no evento do Dia das Mães. Eu percebi nesse processo, na reunião, que num primeiro momento as colocações, enfim, elas estavam indo muito para um lado mais processual, né? Faremos isso, terá isso, aquilo, né? O que será servido de café, o que. E eu disse, será que eu falo, né? Começou a reverberar em mim como é que eu percebia uma celebração de Dia das Mães. Então, bom, pessoal, será que daqui a pouco a gente fica um pouco menos preocupado com o que a gente vai servir, com o café, com a degustação, enfim, e pensa muito mais na mensagem que a gente quer deixar? Claro que num primeiro momento, né, identificando uma linha mais processual, né, aquela fala de que mas faz muito tempo que a gente faz desta forma e vem dando certo, por que mexer? Eu pensei, será que eu falo? Quer saber? É o que tá reverberando em mim, eu tô bem com o que tá reverberando em mim. O meu olhar está neste momento muito mais para um impacto emocional nas mães do que propriamente no café que a gente vai servir para elas. E eu me coloquei, né? Me coloquei dentro daquilo que eu acreditava, explanando por qual razão eu pensava daquela forma, e foi muito legal, né? No primeiro momento, naturalmente causou estranheza, mas eu segui firme dentro daquilo, eu segui confortável dentro daquilo que eu acreditava. E com o passar do tempo acabou fazendo sentido e o movimento começou a mudar, né? O viés, a forma de se ver a celebração do Dia das Mães, do Dia dos Pais, dentre outras celebrações. A gente começou a trazer um olhar mais de acolhimento, mais afetivo, né? E foi bem interessante. Claro que poderia não ter sido acolhido, não ter feito sentido, mas estava fazendo sentido para mim, né? E quanto é importante a gente poder levar o seu olhar, se sentir confortável de levar como a gente percebe as situações. E quando eu percebo também que a minha entrega genuína, ela está sendo genuína, né? Mas eu não, daqui a pouco eu não sinto a reverberar nas relações. Então, um movimento inverso. Nesse processo, né, quando eu percebo que, nossa, eu tô entregue, eu tô me dedicando à minha singularidade, né, tô me aprimorando nesse processo, mas as relações daqui a pouco não estejam fluindo, né, as relações interpessoais. Minha relação intrapessoal tá ok, a minha relação interpessoal não tá fluindo dentro da minha singularidade. Aqui eu costumo pensar num alerta, porque aqui pode vir daqui a pouco uma presença, um sentimento, né, de culpa, de rejeição, e na realidade não é isso. Dentro de qualquer relação tem um elemento muito relevante que é a reciprocidade. Eu vou levar a minha parte, o outro leva a dele, cada um leva um pouco. Se fizer sentido para o todo, a gente segue, e não necessariamente a forma como a gente percebe, como a gente identifica as questões, nem sempre vai fazer sentido para todo mundo, né? Então, para que a gente também tenha a humildade, seguir firme na nossa singularidade e também ter a humildade que nem sempre aquilo que a gente tem para contribuir vai fazer sentido, né? Então, tem uma situação também que eu quero trazer para vocês que é o inverso, né? Um exemplo que é inverso, uma experiência que foi inversa. No papel de RH, né, nova, eu fui buscar a conexão com uma gestora
E naquele momento eu fui trazendo o meu olhar, né, de que eu entendia que era importante os setores estarem próximos para trabalharem juntos, né, mesmo que com diferentes necessidades, diferentes olhares, que nós pudéssemos ter essa conexão pensando no todo. E eu lembro que a gestora trouxe para mim, esse é o teu olhar holístico sobre as coisas não funcionam assim, né, tem o meu setor, tem o teu setor, a minha entrega, a tua entrega, e é assim que a gente trabalha. Então, nem sempre vai fazer sentido, mas não foi por isso que eu mudei a forma como eu acredito e como eu percebo as relações. Eu segui em outras relações, levando a forma como eu as percebo, e tudo certo, com aquela gestora, para aquela gestora não fez sentido, para outras tantas pessoas, outros tantos gestores, dentro do meu papel de assessora de recursos humanos, fez, e a gente segue, né? Então, só trazendo um exemplo para vocês de que sim extremamente relevante dentro da nossa singularidade também existir nas relações a reciprocidade. Então, pensando em alguns sentimentos, né? De que forma pode ser importante para mim falar, analisar, identificar, reconhecer, apreciar a minha singularidade. Então, a gente muitas vezes, né, quem nunca sentiu a necessidade de agradar as pessoas, né? Então, será que você percebe que as pessoas não respeitam daqui a pouco o teu limite? Que você sente que a todo momento precisa mudar a sua forma de ser e agir para poder agradá-las, né? Por um acaso você já ouviu ou já até falou, né? Ah, mas é assim mesmo, não posso fazer nada, vai ser assim, não tenho o que fazer. Percebe que está se anulando dentro das relações, dentro das tuas escolhas? Tem uma sensação daqui a pouco dentro de ti de inadequação, de desconforto, de que falta alguma coisa, de que daqui a pouco as tuas experiências não estão fazendo tanto sentido para ti, tu começa a duvidar de ti mesmo, né? E daqui a pouco nesse processo tu acredita que é vítima da situação, das circunstâncias, do destino, né? Ah, eu devo ter vindo para essa existência para passar por tudo isso mesmo, não tem nada que eu possa fazer. E aí pode reverberar dentro de ti alguns sentimentos, né, de culpa, de se sentir incapaz de dar conta dos teus próprios desafios, aí nesse processo se sentir arrependido, com vergonha. Já passou por alguma situação assim? E de que os dias eles apenas passam, né, e que você sente falta de algo a mais. Então, quando a gente se conecta com a singularidade, outras questões vão fazendo mais sentido pra gente. Por quê? Porque eu preciso estar conecto comigo, o que faz sentido pra mim, eu preciso descobrir isso, né? Antes de mais nada, também eu preciso de autorrespeito. Quando a gente começa a se conectar com a nossa singularidade, eu posso respeitar as minhas necessidades, aquilo que é relevante pra mim, e sim, eu preciso da voz pra isso, né? Acabo nutrindo naturalmente autoconfiança, porque eu vou cada vez mais me sentindo confortável dentro da pele na qual eu habito, né? As coisas vão fazendo sentido. Consequentemente, eu me sinto mais motivado, a vida passa a ter mais sentido, né? Eu consigo olhar, né, e viver as minhas experiências de uma forma mais genuína, mais íntegra. E, claro, com relações com limites claros, porque no momento em que eu identifico o que é importante para mim, eu preciso colocar, né? Para que eu não possa acabar entrando num lugar de submissão. Então, quando eu identifico, reconheço, né? Me sinto confortável para que eu possa também falar, me sentir mais confortável também de poder falar, de expressar aquilo que é importante para mim. Enfim, é ter uma vida com mais significado. E vida com mais significado, se a gente parar para pensar, né, dentro das realidades que se apresentam pra gente, eu acabar tendo ações mais naturais ao invés de normais, né? O que é natural, o que é normal? Natural é aquilo que é meu, que é aflorado, que é o aprendizado que eu preciso ter como um indivíduo singular, são as mensagens e o legado que eu vim para deixar como um indivíduo singular, é ser natural, né? É igual à natureza. Plantou uma semente, cada flor é única, cada árvore é única. Eu posso plantar a semente do mesmo tipo de árvore, mas cada árvore vai ser singular. Normal é aquilo que é tudo padrão, né? É a gente entrar nessa sociedade de que eu preciso me comportar assim, eu preciso pensar assim, você precisa ter estas crenças, e a gente vai ter um espaço aqui nesse encontro para falar especificamente delas, das nossas crenças, tá bem?
E então eu quero alinhar alguns conceitos com vocês antes de iniciarmos o nosso plantio, que é o primeiro deles, síndrome do Ctrl+C, Ctrl+V. Muitas vezes devido a uma necessidade aí de segurança e de controle, né? A gente pode acabar querendo buscar modelos a serem seguidos, modelos a serem copiados. Então, eu passei muito tempo buscando uma referência, né? Uma referência de comportamento, uma referência de estilo, porque eu me sentia muito insegura, né? Eu queria impactar positivamente as minhas relações, e aí eu buscava modelos que normalmente não acabavam se encaixando tanto, eu me sentia até desconfortável, né? Mas para ter mais segurança, não, se deu certo com essa pessoa, vai ter que dar certo comigo também. E claro, não dava, né? Até eu identificar que eu tinha o meu estilo, o meu jeito. E quando eu identifiquei isso, eu passei a escutar, mas Gisele todo mundo faz, né? Gisele todo mundo tem. Essas frases passaram a não fazer menor sentido para mim. Eu consegui identificar que se eu tivesse que ir para algum lugar é porque eu queria ir, porque aquele lugar fazia sentido para mim, porque estar lá ia me fazer bem. E não porque alguém me disse que todo mundo deveria ir, né? O cuidado com esse Ctrl+C, Ctrl+V, para que a gente não acabe se agredindo dentro deste processo. E acabar se sentindo extremamente frustrado, né? Porque aí a gente entra num processo de comparação, e se é pra gente se comparar, que a gente se compare com a gente mesmo, daqui 5 anos atrás, me comparando com hoje, para que a gente consiga identificar o nosso processo singular de evolução, né? Até porque a comparação tem uma tendência, infelizmente, né, a nos colocar num estado de muita inferioridade. Então, para que se for pra gente se comparar, que a gente se compare em como nós estávamos ontem, porque com certeza hoje a gente já tá um pouco mais, né, estamos aí diferentes, né, diferentes de ontem. E dentro desse processo de Ctrl+C, Ctrl+V, trazendo para as organizações, né? Quantas vezes a gente não foi fazer um benchmarking em alguma instituição, olhou para uma política, olhou para um projeto, né? E que daqui a pouco ali passou pela cabeça, está funcionando aqui, vamos levar, né, lá para o nosso RH, vamos levar lá para nossa instituição. E não faz tanto sentido, né? Cada instituição é única, não é porque deu certo num lugar, que pode ser o mesmo serviço, o mesmo negócio, né? Ser muito similar, mas a cultura é única, ela é específica. Então, esses cuidados que a gente precisa ter com o Ctrl+C, Ctrl+V, e até, às vezes, o Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes não, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, ele nos coloca num lugar de desrespeito àquilo que nós temos a contribuir. Então, é quase um engolir um sapo no momento em que eu caio, né? Nessa arapuca do Ctrl+C, Ctrl+V. Eu deixo de trazer aquele meu olhar, que daqui a pouco pode fazer total sentido dentro de um projeto que eu tô me dispondo a apoiar e a ajudar. Então, trazendo um exemplo para vocês, assim, específico, se a gente pedir para uma outra pessoa desenvolver um mesmo encontro sobre singularidade, essa pessoa provavelmente vai trazer com os elementos, com a forma como ela percebe, com os elementos, com as ferramentas internas que ela possui, que pode ser muito diferente da linha que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Independente do projeto, independente do processo, política, né? Já passei por um benchmarking onde eu fui identificar como é que uma instituição X elaborou a sua política, mas claro, quando eu fui levar para a instituição na qual eu estava, não fazia sentido, porque existiam especificações dentro da cultura e outras formas de ver que eram especificamente minhas dentro da minha experiência dentro dessa instituição. Então, quanto é importante a gente olhar para essas questões, para que a gente também, né, para que dentro das organizações exista esse espaço para acolher a singularidade, cuidando aí dessas questões do Ctrl+C e do Ctrl+V. Então, agora a gente vai começar a preparar o nosso plantio. O que é o preparar o plantio? Eu trazer para vocês
quais são, o que nos norteia também, além da questão da natureza? Num primeiro momento, nós temos a compreensão de que esse processo, ele é tanto intrapessoal, no âmbito intrapessoal, a minha percepção, a minha relação comigo, né, quanto o interpessoal, que é a minha relação, né, o que reverbera de mim, então, nesse processo, com as minhas relações, com os grupos aos quais aí eu escolho estar. E nesse processo é importantíssimo a gente ter essa compreensão, né, de que somos singulares e somos autorresponsáveis. Nós temos escolha, sim, sobre as sementes que a gente joga aí no nosso caminho, tá? E é bem importante também trazer para vocês de que esse processo ele está muito correlacionado à forma como a gente pensa, né? Os nossos atos, as nossas ações, elas estão muito correlacionadas à forma como a gente interpreta as questões. E aí, para que a gente não corra o risco de achar que as coisas acontecem porque tinham que ter acontecido o tempo inteiro, porque algumas sim pode ser que aconteça dessa forma, né? A gente precisa analisar, é bem importante que a gente possa parar para analisar, para que a gente possa sair do automático, desse processo, né, sem se dar conta das tomadas de decisão que a gente tem, sim, às vezes se dar conta de que a gente pode tomar decisões sim, né, de que a gente tem esse espaço, às vezes a gente talvez acredite que não tenha, mas a gente tem sim esse espaço. Então, eu quero trazer para vocês esse livro aqui, que é o livro Singular, hoje ele mudou de nome, é Seja Singular, mas é o mesmo autor, né? Jacob Petri e Walter Benjamin são os autores desse livro. Então ele traz, né, na bibliografia deles, como trabalhar a minha mente, como pensar para que eu não corra o risco, para eu evitar o processo automático. Então, uma das questões que eles trazem é, antes de mais nada, reconhecer a situação na qual você se encontra, né? Então, pensando numa realidade, né, organizacional, eu não dou a minha cara aos projetos que eu sou responsável. Eu recebo um projeto e eu não consigo, não dou a minha cara, eu acabo seguindo o que as pessoas acabam trazendo, né? Bom, tá te sentindo desconfortável, sente a necessidade de contribuir, você acredita que as contribuições que você tem para dar vão fazer sentido para esse projeto? Bom, então avalie as opções que você tem, né? O que eu acredito, parando para pensar no que eu acredito que me impeça de fazer, né, de contribuir, e analisando, bom, como é que eu posso sanar, né, esse ato de me perceber não contribuir, né, seleciona as opções e passe a agir conforme elas, e haja, né, e monitore os resultados. Então, identificou que tem alguma solução que você quer contribuir, que você quer levar, identifica por qual razão você não está fazendo isso, identifica opções, para quem, como, com quem, quando, né? E haja. Depois da sua ação, analise quais foram os resultados, né? Se de fato fez sentido, se você conseguiu contribuir da forma que você desejava. Tá bem? Então, uma forma de trabalhar para que a gente não caia na armadilha de achar que estamos sendo vítimas das circunstâncias. A gente tem possibilidade de ação, sim. Então, quero trazer para vocês como é que é o plantio, né? Quais são as etapas do plantio em se tratando de singularidade. Nós vamos para a primeira etapa, que é de identificar a semente. Na sequência, nós vamos para o ato de semear. Em seguida, adubar para nutrir, germinar, podar, colher e compartilhar. Tá bem? Essas serão as etapas aí do nosso plantio. Então, identificando a semente, que é o nosso primeiro passo, que é de onde tudo acontece, né? Tudo inicia na semente. Afinal, quem foi que nunca escutou a frase "o fruto nunca cai longe do pé", não é mesmo? Antes de começar a trazer a questão da escolha da semente, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que eu assisti do Steve Jobs. Ele tá, não sei se daqui a pouco você já assistiu, né? Mas ele tá numa formatura
E ele traz um pouco da história dele, né? E dentro desse vídeo que ele conta um pouco da história, ele traz uma questão que é de ligar os pontos, né? Que é confiar na sua intuição. E a nossa intuição, nosso anjo da guarda, nossa voz interna, a gente pode dar o nome que a gente quiser, sexto sentido, o nome que você se sentir mais confortável, né? Existe algo em nós que nos sinaliza, que faz nosso coração bater mais forte, né? Quando a gente se aproxima de algo que faz sentido, que nos gera um certo desânimo dentro daquilo que não faz sentido, né? A gente consegue sentir. Então, ele traz, né, que para ligar os pontos a gente precisa confiar na nossa intuição. Ele traz o exemplo de quando ele desistiu da faculdade, ele foi fazer um curso de caligrafia e o quanto aquele curso de caligrafia ajudou ele no desenvolvimento do MEC, né? Que se ele não tivesse feito por intuição aquele curso, talvez esses letramentos, esses espaçamentos que hoje existem aí nos computadores, né, pudessem não existir, não, ao menos da forma com que é. Então, ele traz uma frase de que ele precisou olhar para trás para poder ligar os pontos. Então, quando eu falo de identificar a semente, é a gente fazer uma jornada para a nossa história. E nessa jornada é bem importante, tem um impacto aí, tem uma construção quando a gente fala de singularidade, né? Para se viver uma vida com significado. Porque a nossa intenção, nosso objetivo aqui é a gente poder olhar para uma vida com significado, né? E para eu olhar para uma vida com significado, eu preciso identificar a minha singularidade para poder colocar ela através da autenticidade para as relações, porque afinal, né, nós temos relações aí, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na família, né, conexão, nós nascemos para nos conectar, já disse a Brené Brown, autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, caso alguém não conheça, fica aí também uma dica. Então, bom, eu quero trazer uma construção, uma linha de raciocínio para vocês. Para eu viver uma vida com significado, é muito importante que eu me leve para as relações com autenticidade, né? Para que eu leve de fato aquilo que eu penso. Quando eu fui estudar um pouquinho sobre a questão da confiança, né, relações de confiança, eu me deparei com um artigo da Harvard Business Review e que traz que ser autêntico é um dos elementos para relações de confiança. A gente poder se levar, né? Tem uma parte no artigo que traz: preocupe-se menos com o que os outros desejam escutar e preocupe-se mais com o que você tem a dizer. Isso para mim fala muito de singularidade. Então, a autenticidade é uma forma de reverberar a nossa autenticidade, aquilo que a gente tem, né, o nosso olhar sobre um determinado fato, uma determinada situação. E a nossa singularidade, ela é naturalmente impactada por 3 elementos: a forma como eu percebo as pessoas, as situações, os fatos, a vida, a sociedade, que é automaticamente impactada pelas crenças que eu construí durante a minha jornada, né? A minha jornada, que eu digo, é a minha bagagem de vida. O que é bagagem de vida? É tudo aquilo que eu vivi desde o útero da minha mãe, né? Todas as experiências que como ser humano eu acabei experimentando, sentindo, percebendo, né? Aqui a gente pode falar dos nossos sentidos, por que não dizer dos nosso sexto sentido também, né? Tudo aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, para quem é mais sinestésico, né? O que eu degusto, né? O cheiro, o aroma que eu sinto, eu vou interpretando tudo aquilo com que eu vou me conectando, eu vou fazendo leituras. Então, esta é a minha bagagem de vida, né? São as interpretações que eu vou fazendo. Essas minhas vivências impactam diretamente no que eu acredito como verdades, como vida, né? Tem um exemplo de crença bem forte que são as culturas, né? A forma como eu acredito a sociedade no Brasil é diferente da forma como eu acredito a sociedade no Canadá, por exemplo. São crenças sociais diferentes, são crenças individuais diferentes. Eu acredito em coisas diferentes, muitas vezes, dependendo da cultura na qual eu estou inserida. E, por que não dizer, na família também na qual eu estou inserida, né? A gente muda de crença dentro de um contexto.
E também tem, então a minha bagagem de vida ela vai impactar na forma como nas minhas crenças. As minhas crenças impactam na forma como eu percebo uma situação, como eu percebo um fato, né? Na percepção tem uma frase que eu me conecto bastante, que é a mesma água que amolece a batata endurece o ovo. Então, dando um exemplo para vocês, né, sobre percepção, digamos que dois estudantes, dois irmãos foram jogar um campeonato e eles perderam, né? Foram jogar no mesmo time, o time perdeu. Um irmão pode interpretar, nossa, né? Essa situação foi extremamente frustrante, não estava preparado para isso, foi muito ruim para mim, quer saber, diz isso, não quero mais jogar, isso não é para mim. Em contrapartida, o outro irmão, nossa, perdi esse campeonato, mas esse campeonato ele é muito importante para mim, então o que eu posso fazer para no próximo campeonato eu ganhar esse jogo? Né? O fato é o mesmo, mas cada um interpreta da sua forma, dentro de uma bagagem de vida, de leituras que cada indivíduo acaba fazendo. Quantas vezes a gente escuta, nossa, é filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas são tão diferentes? Porque eles são singulares, né? Independente, eles são singulares. Eu posso ter a mesma bagagem e mesmo assim eu não vou ter a mesma bagagem, porque eu vou, como irmã, ter vivido uma história, meu irmão vai ter vivido outra história e dessas histórias vividas nós teremos interpretações, tá? Então isso tudo acaba impactando na nossa singularidade e, consequentemente, na forma como a gente se leva para as nossas relações. Tem um livro que eu gosto bastante, que é A Biologia da Crença. A crença, para mim, ela é algo bem forte, porque eu acredito que ela nos move e também, daqui a pouco, pode nos paralisar. Então, pensando em crença, tem uma crença social, né? Não sei se você já se conectou com ela, que você estuda, você se forma na faculdade, você trabalha, né? Você precisa ter um trabalho que tenha ali carteira assinada, férias, 13º, você vai se casar, você vai ter filho e pronto, né? Tem uma crença social que nos coloca nesta linha de pensamento. E qualquer pessoa que fuja desta crença de que, né, uma mulher que não quer casar, um casal que não deseja ter filhos, parece que não faz parte, né, mas como não, né? E o quanto esse tipo de fala pode impactar nas pessoas. Então, essa questão social, ela fala muito das nossas crenças também. Eu quero indicar para vocês um livro que fala sobre crenças, sobre um biólogo, A Biologia das Crenças. Ele traz, bem interessante, ele sai de uma escola de medicina, né, na Universidade de Wisconsin, e ele acaba indo para uma faculdade no Caribe. E a história dele, ele acaba trazendo o quanto as crenças, inclusive acadêmicas dele, acabaram mudando, né? De que dentro dos estudos tinha algo dentro dele. Tem uma parte que ele fala, né, que a intuição sempre me disse que não fazia sentido, né? Mas que ele precisou mudar aí a sua forma de vida para conseguir acolher a sua intuição. Então, ele se deparou com o que a intuição dele falava e acabou fazendo sentido. Eu quero ler uma parte do livro para vocês. Então, quando ele chega no Caribe, né, e acaba tendo outras experiências, se conectando com a intuição e no transcorrer das aulas, junto com os estudantes, se permitindo, né, sair de um olhar mais específico, mais do acadêmico, e dando um olhar mais para aquilo que reverberava dentro dele. Ele fala assim: ali, longe do estresse e da competição mercenária do mundo, comecei a ver a vida sem os bloqueios e as limitações das crenças dogmáticas da civilização. Aprendi novamente a viver o momento presente, exatamente como fazia quando criança. Reaprendi o sentir, o prazer de estar vivo, né? O quanto ele foi se conectando com ele mesmo e mesmo exercendo a mesma profissão, ele passou a exercê-la de uma forma mais genuína dentro daquilo que ele acreditava, buscando as bases
que ele necessitava, que eram bases acadêmicas, mas lá no Caribe ele conseguiu dar vazão, né, para a intuição dele. E ele traz, né, que são as nossas crenças que comandam a nossa existência. Então, quero deixar uma dica aqui para que você possa começar a olhar para as tuas crenças, aquilo que você acredita, tá? Pega um papel, uma caneta aí, se quiser dar uma pausa aqui no vídeo, para que tu possas parar um tempo, né, para olhar para as tuas crenças. Nesse papel você vai escrever o que você gostaria de, que pode ser um sonho, um objetivo, um desejo, uma transformação, uma contribuição. E vai complementar com mas. Mas o que vier à tua mente. Então, eu gostaria de implementar um projeto de avaliação de desempenho na instituição no qual eu trabalho, mas estou encontrando dificuldade aqui, por exemplo, tá? Agora, você pode fazer essa atividade com vários exemplos, tá? Eu gostaria de, faz um levantamento aí das tuas crenças. E para cada uma das crenças que tu levantares, tu vai fazer algumas perguntas, tá? A primeira, esse pensamento que você está trazendo, ele é verdadeiro ou ele foi inventado por você? Depois, quais fatos observáveis para que você perceba essa situação como verdadeira? Onde, com quem, qual situação eu aprendi? Né? De onde é que nasceu essa crença? Né? Qual é a semente dela? Ela me impulsiona ou ela me trava? Ela me protege do quê? E essa necessidade de proteção, ela ainda faz sentido para ti hoje? Algumas crenças fazem sentido, nos protegem e é necessária a proteção no passado. E hoje? Essa crença, ela te protege ou ela ainda faz sentido para ti? Ainda faz sentido você se manter com este pensamento? Quais os teus ganhos mantendo essa crença? E quais as tuas perdas mantendo essa crença? E como essa crença pode te ajudar a encontrar uma solução para aquilo que você deseja? Tá bem? Fica aí essa dica para que você possa fazer uma revisão aí sobre o que você acredita, né? E se essas crenças que você tem, elas estão te impulsionando para agir positivamente, construtivamente, estão dando conta de quem você é, de fato, de quem você nasceu para ser, ou não, elas estão te travando, né? Elas estão acorrentando os teus pés em um tronquinho que qualquer chute que você dê, você se desamarra dele. Para que você possa pensar sobre isso, tá bem? E agora eu quero trazer para vocês que antes de mais nada, quando a gente fala em plantio, é de que existe uma jornada a ser percorrida e ela leva um tempo. Então, tranquilidade, amorosidade e paciência dentro da tua jornada. Às vezes, nosso estado imediatista, ele quer tudo para agora, para ontem, isso nos coloca num estado ansiolítico muito forte. Cuidado, seja generoso consigo, né? As fichas vão caindo aos poucos. Quando você traz um tema para tua mente, para o teu consciente, teu filtro fica aberto. Então, com o passar do tempo, você vai fazendo as conexões, cada coisa ao seu tempo. Seja generoso com você. Então, a semente, quero trazer para vocês, né? A semente para florescer, ela precisa de tempo. Então, dedique-se, tenha foco, mas dedique-se. E daqui a pouco também, né? A gente está num momento tão especial, nos mostrando que nós não temos controle sobre tudo. Então, que possa ser um ato de generosidade, antes de mais nada, para com você, dentro do tempo que você precisa, porque o nosso tempo também é singular, né? Cada um está no seu tempo. E outra questão também que é bem importante nesse processo é a gente ter uma compreensão de que a gente vai se conectar com aquilo que nós temos de luz
e que todos nós também temos uma sombra, que é aquele lado nosso que a gente não quer aceitar que tem e que ele também está precisando ser olhado, cuidado, acariciado e de forma alguma julgado. Julgamento nos trava, nos bloqueia, nos coloca num sentimento de culpa, de rancor, de mágoa, não nos move para frente. Tenha mais curiosidade sobre você mesmo. Quero compartilhar com vocês aqui, enquanto eu trago a questão da luz e sombra, uma letra muito legal que eu achei. Todos somos luz, e dentro da luz a gente também tem as nossas sombras, né? E que bom que a gente também pode dar luz para elas, né? Para dar passagem. Tudo aquilo que a gente guarda, né, esconde, pode tomar uma proporção e um tamanho muito maior. E então que a gente possa ter atos mais conscientes e inclusive acolher aquilo que a gente, porventura, pode estar querendo renegar da gente. Nós somos aviões de duas asas, para voar a gente precisa das duas asas, né? Então, que a gente possa se acolher independente de qualquer coisa. Quero trazer para vocês, né, uma experiência minha, que até algum tempo atrás eu tinha alguns comportamentos que denotavam muito, né, como revolta, eu sentia inveja de quem conseguia as coisas que eu queria e não conseguia dar conta, então eu ia nutrindo rancor, eu me sentia na necessidade de ser melhor que as pessoas, consequentemente eu bloqueava, né? Eu tinha muita dificuldade de me relacionar, muita dificuldade de levar sentimentos positivos como afeto, carinho, amor, né? Então era um blindar muito forte, porque era a forma de eu me proteger dentro de um sentimento extremo de insegurança, né? Eu não queria aceitar que eu era insegura, que eu estava insegura. Então eu me blindava e utilizava de aspectos, né, como arrogância, por exemplo, nessa necessidade de querer me colocar acima das pessoas, de ter sempre razão, de estar certa. Então, no momento em que eu me coloco no lugar de estar certa, as outras pessoas estariam erradas, né? Quem nunca? Então, a gente poder olhar, né, o que tá em risco aqui para mim, o que daqui a pouco precisa ser acolhido, precisa ser olhado, precisa de nutrição, precisa ser adubado para que possa florescer. Não tem como esse processo acontecer sem eu olhar com carinho para minha fragilidade, né, para minha vulnerabilidade. É importante olhar para ela, acolher, verificar o que ela tem para nos dizer, para que a gente possa se fortalecer e seguirmos aí o nosso plantio, né? De uma forma que seja genuína e acolhedora conosco, para que aí a gente possa reverberar aí e germinar bons frutos. Então, a gente acolhe, né? E no momento em que a gente faz esse movimento, a gente acaba se fortalecendo porque naturalmente germina, né? E nesse processo de acolhimento, felizmente, a gente vai se aprimorando. Eu tive a oportunidade de então ter acesso a outros movimentos, a outros comportamentos. E no momento em que eu escutei, né, de alguns colegas que eu tinha sensibilidade para entender o que eles necessitavam, de que eu estava lá nesse lugar para colaborar, para contribuir, para abrir caminhos, eu percebi que o meu investimento de tempo, né, de acolhimento a mim, fez todo sentido para que de fato eu pudesse ser quem eu queria ser nessa minha existência aqui. Então, eu tenho uma frase que eu me deparei que fez bastante sentido para mim, que é: volta teu rosto sempre na direção do sol e então as sombras ficarão para trás.
né? Para que a gente possa seguir focado no nosso objetivo. Alguns obstáculos poderão vir, claro, né? Virão. E eles também existem para que a gente consiga se fortalecer, né? Superá-los e sair mais forte desse processo. Então eu quero fazer um combinado com vocês, né? Uma frase que o Steve Jobs trouxe também naquele vídeo que eu comentei com vocês, que é: você não pode ligar os pontos olhando para frente, você só pode ligá-los olhando para trás. Quando a gente fala identificar a semente, a gente vai fazer um processo de olhar para de onde nós viemos, para que a gente consiga daí identificar para onde nós estamos indo, né? Então a gente vai fazer um resgate para reconhecer e honrar a tua jornada, né? Olhar para trás, olhar para tuas experiências, para os teus aprendizados, honrando as pessoas envolvidas, honrando esses aprendizados. Honra, antes de mais nada, você por ter vivido, se permitido viver as tuas experiências, porque a gente não corre o risco de olhar para nossa história com lamentação, né, e se conectar com sentimentos tão desconfortáveis pra gente. Então, é um olhar carinhoso de acolhimento, para que tu possa identificar a tua singularidade através da tua jornada. Não existe o melhor protagonista para nossa história do que a gente mesmo, né? Então, que sejamos protagonistas da nossa história, que possamos nos conectar com o nosso papel de protagonista para seguir uma vida com significado, que é a vida que a gente merece. Então, o que eu vou pedir para que você faça agora? Pega um lápis, pega uma caneta, pega o teu celular, onde você desejar anotar, anote, tá? Então, para refletir um pouquinho. Quando você era criança, o que você queria ser? Te conecta aí com a tua criança interior, que habita em todos nós, né? Ela ainda segue aqui. Faz esse refresh. Procura lembrar lá. Quando você era criança, o que você queria ser? Agora, procure identificar quais foram as pessoas envolvidas, quais foram as pessoas com quem tu mais te relacionava. Quais eram os lugares que você mais frequentava? E quais comportamentos seus se repetiam com frequência? Anota também esses 3 elementos. E tem uma terceira atividade que eu vou pedir para que você faça, que é para que você possa dividir, né? Segundo a antroposofia, existem ciclos da nossa existência de 7 em 7 anos, né? Que trazem algum movimento de mudança. Então, que você possa fazer uma linha da vida a cada 7 anos, né? Então, do 0 aos 7, né? Dos 8 aos 14, vai fazendo essa linha a cada 7 anos. E nesse período, a cada 7 anos, anota quais foram as experiências de vida que você teve e que te marcaram, tá bem? E a questão é, Gi, lá na minha infância eu queria ser bombeiro, mas hoje eu não me percebo sendo bombeiro, por exemplo, né? A questão não é o que, é o porquê. É o que te move, é o que está por trás, né? É quais foram os teus motivadores, quais valores estavam presentes, o que era precioso para você que você tivesse em mente, né? Aquela profissão que na sua infância você havia escolhido para exercer, né? Algo que você admirava, muito provavelmente a criança, ela admira, né? Quando ela observa, ela admira. Então, algo que você admirava nessa profissão que veio aí na tua lembrança, né? O que está por trás, né? O que está por trás das pessoas com as quais você convivia, o que está por trás dos lugares, que necessidade sua você desejava atender quando você frequentava estes lugares, né? Que necessidades suas você desejava atender quando tinha os mesmos comportamentos repetitivos. É para isso que a gente precisa olhar quando a gente fala de singularidade. Então, aqui eu quero trazer para vocês também uma busca que para mim foi muito interessante. Na tua jornada, busca as contribuições que você promoveu dentro das relações
as quais você estava, né? E aqui é importante, são as contribuições que você percebe como contribuição, né? Que gerou em ti uma sensação legal, uma sensação confortável, né? Nossa, quero fazer mais, quero poder contribuir mais desta forma, né? Trazendo exemplo para vocês, por muitos anos eu fui voluntária de um projeto social, onde eu facilitava encontros de comunicação, né, de relações de grupo, e me fazia muito bem. Então, o que que estava por trás ali desse meu movimento, desse grupo com o qual eu frequentava, né, que era a minha necessidade de contribuir, uma necessidade de inspirar positivamente boas relações, né? Não necessariamente eu desejasse ser professora naquele momento, mas o que estava por trás era a necessidade de contribuir positivamente para relações mais saudáveis. E naquele momento eu optei pela ferramenta comunicação para poder apoiar aí os adolescentes que faziam parte desse grupo a terem relações mais saudáveis, né? E se te ajudar daqui a pouco, eu não tô conseguindo encontrar, não tô lembrando, você também pode escutar, né? E se conectar por reconhecimento, né? O que as pessoas percebiam em você, que daqui a pouco, em algum momento, que legal, né? Essa contribuição. Daqui a pouco pode vir à sua memória alguns feedbacks que algumas pessoas podem ter te dado, reforçando algum ato que era positivo para ti, que tu te sentia bem, né, realizando, era saudável para ti, que impactava positivamente a pessoa que acabou te dando feedback, tá? E aí, nesse processo, né, sabe aquela frase que daqui a pouco eu posso te ajudar também a se conectar? Nossa, nunca pensei que eu gerasse isso nas pessoas, que eu impactasse dessa forma, que eu inspirava desse jeito. Pode te ajudar a lembrar de algumas situações também, tá bem? Então, durante o teu plantio, né, durante o teu plantio também é importante você olhar, né, o que você optou por dar, né? Porque não via sentido, porque não fazia sentido para você. O que você acabou na tua jornada deixando para trás, né? Podando. E em contrapartida também, quais foram os nutrientes que você optou para que pudessem te fortalecer, adubar, né? Dentro dessa tua trajetória. É importante você registrar também. E dentro das tuas experiências que você vivenciou, quais foram os teus aprendizados? Os aprendizados, eles falam muito da nossa singularidade, né? Porque lembrando que dentro da bagagem de vida, né, várias pessoas podem passar por mesmas situações ou situações muito similares, mas você vai interpretar do teu jeito, você vai ter o teu aprendizado, ele é teu, único, peculiar, singular, né? Então registra os teus aprendizados também. E agora eu quero entrar com vocês no momento de semear, né? O que é o semear? A gente já olhou para os aprendizados, né? Importante também quando a gente fala em aprendizado é identificar quais foram as competências que eu desenvolvi dentro desses aprendizados, né? Então, por exemplo, eu tinha conflitos homéricos na minha família. Dentro das minhas relações profissionais, como gestora, fui gestora de uma área de atendimento, tinha 9 liderados. E a forma como eu me comunicava, ela gerava muito desconforto na equipe. Porque daqui a pouco eu utilizava de palavras, de uma comunicação não verbal, mais afrontativa. E as pessoas, ao invés de se engajarem dentro do que eu trazia para elas, acabava gerando mais resistência. Então eu precisei desenvolver a minha comunicação para conseguir me conectar melhor com os membros da minha equipe, né? Então eu precisei passar por situações bem desconfortáveis como líder, para identificar uma necessidade de aprimorar minha habilidade de comunicação. Nesse processo também as tuas crenças, né? Então fizemos ali uma atividade sobre as crenças e eu quero te fazer mais alguns questionamentos para que a gente possa também aprimorar a nossa reflexão a respeito das crenças. Então, as tuas crenças nesse processo é sobre a sua existência, é sobre você,
sobre os papéis que você ocupa e desempenha. E é sobre você e os grupos que te cercam. Quais são as suas crenças? E as crenças que você tem também sobre a sociedade, sobre as suas verdades, né? Porque as nossas crenças, elas nos impulsionam ou elas nos paralisam. E aí, quero trazer para vocês uma outra questão que é extremamente relevante a gente acolher, dar luz, né? E consciência, que são os nossos valores. É aquilo que é valoroso, aquilo que é importante pra gente. E aí, às vezes, né, eu escuto, nossa, Gi, mas é tão difícil a gente parar pra pensar, identificar quais são os nossos valores, né? E tem alguns movimentos que acontecem com a gente que nos dão bons sinais deles, né? Então, um deles é quando a gente sente muita raiva. A raiva é um grande sinalizador de que um valor nosso pode estar em risco, pode estar sendo violado, né? Então fica atento às coisas que acontecem e que te geram raiva. A raiva, ela é um sinalizador de violação de valores. Você consegue identificar, né? Você pode vir a identificar algo que tem valor para você quando o teu sentimento de raiva é acionado. Outra questão é o nosso senso de injustiça. Quando algo acontece, eu fiquei com aquele sentimento de injustiça. Por exemplo, reconhecimento é um valor para mim, né? Ser reconhecido é importante para mim. Eu tenho essa necessidade de reconhecimento. Então é um valor, eu atrelo valor a ele, né? E quando acontece algo e eu me sinto injustiçado, né? E o sentimento de injustiça, ele também é um forte indicador de que existe algum valor seu aí que pode estar sendo comprometido. E também valor é aquilo que nos move para agir, para ação, né? Daqui a pouco alguma questão não gera em mim tanta motivação para agir, mas os nossos valores sim. Então eu tenho por valor boas relações, eu vou querer me esforçar para que eu possa ter relações saudáveis, por exemplo, né? Sustentabilidade, então alguns exemplos de valor aí já trazendo para vocês. Que a questão da justiça, né? Relações sustentáveis ou projetos sustentáveis, né? A nossa família, né? Relações familiares saudáveis, espiritualidade, daqui a pouco pode ser algo de muito valor para mim, importante, colaboração, cocriação, né? Podem ser valores, reciprocidade, e por que não dizer a própria singularidade? Pode ser um valor, né? Bom, é importante para que nas relações, para que onde eu me proponho a estar, eu possa ser eu mesma. E ser eu mesma fala da minha singularidade. Então, singularidade pode vir a ser um valor para você, tá bem? Fica aí para que você possa pensar sobre, né, de uma forma bem intrapessoal, então, quais foram os teus aprendizados, né, que competências os teus aprendizados contribuíram, de que forma, né, que competências foram frutos do teu aprendizado, quais são as tuas crenças, então, né, sobre a tua existência, sobre você, sobre a sociedade, enfim, o que você acredita e que te fortalece e que te retroalimenta para agir construtiva e positivamente dentro da tua trajetória, respeitando a tua singularidade, e quais são os teus valores. É importante que você tenha clareza. E aí quero compartilhar com vocês, então, né, uma frase que eu recebi de presente de um canal que eu sigo, que é a Forbes, que é: não julgue os dias pelas colheitas que você fez, mas pelas sementes que você plantou. E aí agora eu quero entrar, então, com vocês no processo de adubar, de nutrir, né, que é o de autofortalecimento. Por quê? Porque as sementes, elas necessitam ser adubadas, né? O processo de plantio, ele passa pela etapa do adubo. E por qual razão a gente aduba? Aduba para nutrir a semente, para que ela possa germinar. Então, é bem importante que a gente tenha consciência de que não é uma fórmula mágica, de que não existe, né, algo que vai acontecer de um dia para a noite, existe um processo. E esse processo, ele necessita de diferentes nutrientes. Então, né, se a gente parar para analisar, para fazer essa correlação com o plantio, a semente ela vai precisar da terra, ela vai precisar do adubo, ela vai precisar do sol, da sombra, ela vai precisar da água, ela vai precisar secar, porque senão daqui a pouco ela morre afogada, né? Então ela necessita de diferentes nutrientes.
E então, o quanto é importante você encontrar as tuas motivações, né? Porque encontrar as tuas motivações, ele é um ato de autorrespeito para com você e para com o que faz sentido para ti. Então, nesse processo de nutrir, é bem importante que nós tenhamos foco. Um grande desafio para muitas pessoas que é manter o foco. E como é que eu faço, então, para identificar o meu foco de nutriente? Bom, então para pensar um pouquinho. O que te retroalimenta positivamente? Já parou para pensar sobre isso? O que, né? Quem? Onde? Quais são os lugares, as pessoas, as referências que te geram insights produtivos, construtivos, agregadores, que te nutrem, né? E o que você faz também para manter o foco em você, no que te fortalece? O que você faz? E aí tem algumas dicas que para que você tenha consciente, selecionado, né? Quais são as músicas que te fazem bem? Aí pode ser leitura. Eu, por exemplo, tenho alguns livros que eu já li, mas que me fizeram tão bem que às vezes quando eu tô me sentindo um pouco fragilizada, cansada, né? Eu resgato eles para abro numa página aleatória, dou uma lida, né? Alguns materiais de cursos que eu já fiz e que também me fizeram muito bem, eu dou uma revisitada para que eu possa me nutrir. Então, músicas, leituras, pessoas, lugares, pensamentos, filmes, né? Para que você tenha esse aparato que te ajude, né? Em algum momento que você está necessitando, para que possa te dar aquela fortalecida, para que você possa nutrir aí a tua semente, tá bem? E aí nesse processo, para que você consiga ter foco também e pensar no que você deseja lapidar, o que faz sentido para você neste momento. A gente às vezes recebe tantas dicas, né, de pessoas que estão à nossa volta, que nos desejam também, né? Daí a gente recebe uma dica de uma pessoa, de outra, às vezes nos deixa até confuso, né? Então, para que você tenha o foco em você, você consiga identificar o que para ti é prioridade lapidar neste momento, respeitando aquilo que é singular para você. E aí lembre-se, né, nesse passo, nesse processo, para que você possa ter autocompaixão, acolhimento, a semente, ela não germina e dá frutos de um dia para o outro. Existe um processo para que nós possamos nos manter focados e com compaixão ao nosso processo, tá bem? E quero compartilhar com vocês, então, né, algo que me vem muito em mente, que é: conecte-se com a sua essência, reconheça a sua essência, sua singularidade, lapide humildemente as tuas competências e viva uma vida com sentido e significado, porque é o que nós merecemos. E eu quero entrar com vocês agora na fase do germinar, né, do brotar, que é aquele momento que, sabe quando algo novo começa a brotar dentro de você, algo novo começa a nascer, um novo comportamento, uma nova forma de pensar, algumas frases do tipo: nossa, mas como é que eu não parei para pensar sobre isso antes? Como é que eu fiz isso comigo? Anula esse tipo de pensamento, né? Porque ele não vai nutrir em você bons sentimentos. Então, bom, começou a germinar é porque era este o momento para germinar, como está germinando. Então, esse momento é o momento de apreciar, de reconhecer, de apreciar, de agradecer. E é aquele momento, né, que se for para te comparar, que seja contigo mesmo, lá nas sementes que você plantou, né? Então, lá a semente que você plantou, agora tá começando a gerar, tá começando a germinar, tá começando a nascer algo novo dentro de você. Aprecie esse momento, né? Porque ele vai te fortalecer, com certeza. E eu recomendo, né, um diário, que é o diário do plantio, o diário daqui a pouco até do próprio processo de germinar especificamente, né? Para que você possa registrar e ter, né, visivelmente a tua evolução, porque isso também nos fortalece, né? A nossa mente é uma mente generalista, ela vai misturando tudo. Então, quando a gente consegue identificar, nossa, eu comecei aqui, foram as minhas sementes, olha quantas sementes já germinaram, ou não, ó, tem uma semente que eu dei foco, ela tá germinando, deixa eu focar nela, né? É muito importante esse ato de apreciar, de reconhecer e de valorizar
cada passo e cada germinação que as nossas sementes vão dando. E nesse processo também existe um momento de poda, né? Podar também é necessário. Eu tenho algumas plantas que eu gosto de cuidar, e para cuidar eu acabo, né, estudando, buscando informações, e numa busca dessas de informação, eu me deparei com a seguinte frase: podar para dar uma respirada. Nossa, né? Sim, né? A planta, ela vai gerando tantos galhos, tantos frutos, enfim, né? Que alguns, nesse processo de florescimento, vão perdendo sentido, vão perdendo nutrientes, vão perdendo força, e só suga a força da própria planta. Então, sim, nesse momento a gente precisa podar. Então, o quanto é importante, porque poda, ela também é sinal de renascimento, né? Em alguns momentos tem comportamentos que daqui a pouco não fazem mais sentido. Por qual razão se manter conectados, né? Daqui a pouco alguns grupos também não fazem mais sentido. E sim, a gente em algum momento vai precisar podar, e podar não significa o fim, significa um novo recomeço de uma outra forma, e tá tudo certo, né? Então, para que você possa pensar aí um pouquinho, né, sobre o ato de podar. O que agora, né, você deseja podar, porque você percebe que não está mais fazendo sentido para você e para o teu processo de florescimento e de germinação. E o que você daqui a pouco pode estar acabando se sentindo desgastado, né? Algo que daqui a pouco está sugando a tua energia, que não está mais fazendo sentido para ti, né? Talvez seja um ato de generosidade, identificar e daqui a pouco ir trabalhando esse processo de poda. Comportamentos que não fazem mais sentido para ti, né? Hábitos que daqui a pouco também não estão mais fazendo sentido, para que você possa olhar de forma genuína, identificar, né? E aí iniciar o teu processo de poda. Quero deixar para vocês uma mensagem que é: o problema é que a gente continua esperando flores de quem só nos dá espinhos. E não, nessa frase eu não me conectei com relações interpessoais. Eu me conectei com a relação intrapessoal, com a relação que nós temos para conosco, né? Porque muitas vezes nós somos a pessoa que mais nos prejudica, né? Algumas ressignificações que a gente precisa fazer, alguns momentos de pausa para refletir. Então, para que a gente possa utilizar desse momento para que a gente possa tomar decisões mais conscientes e que façam bem, antes de mais nada, para nós mesmos. E aí a gente entra na etapa da colheita, né? De colher. E toda semente sabe quando é o seu tempo, quando é o seu tempo de germinar, quando é o seu tempo para colheita. Então escute, antes de mais nada, o que você tem a dizer para você. No vídeo que eu comentei do Steve Jobs, ele traz uma frase que eu me conectei bastante quando se fala de singularidade, que é ele precisou seguir a sua curiosidade, ele precisou seguir a sua intuição, e no processo, né, de olhar para a sua história, para ver sentido no seu presente, ele conseguiu ligar os pontos. Mas ele precisou, antes de mais nada, escutar o que a voz interna dele tinha a dizer para ele. E ele escutou, né? E no futuro fez sentido. Então, que nós possamos estar atentos, antes de mais nada, ao que nós temos a dizer para nós. Então, isso requer da gente a autoaceitação, estar consciente do que faz sentido pra gente, né? E, além disso, nos sentirmos confortáveis com quem a gente é, com a opinião que a gente tem, com a necessidade que a gente tem, estarmos cientes de que estamos dando o nosso melhor, que daqui a pouco, hoje, eu não sou quem eu desejo ser ainda, mas que eu estou neste caminho de florescimento, eu estou seguindo as minhas etapas, eu estou semeando, eu estou germinando, eu estou podando, eu estou adubando, né? Eu sigo nesse processo. Isso é bem importante nós termos consciência, e de que, como nós estamos nos sentindo confortáveis, né? Precisamos estar confortáveis nesse processo.
processo. E sabendo lidar com o que é de valor, com as minhas necessidades, não achar que isso é errado, que nossa, não deveria, que é ato egoísta. Não, eu tô num processo de autocuidado, e autocuidado é autorrespeito, e é muito importante nós darmos conta desses elementos para que a gente possa ter uma vida com significado. Caso contrário, a gente passa a vida vivendo para os outros sem estar atendendo aquilo que faz sentido pra gente, né? Então, chegando ao término do nosso plantio, nesse momento, quero te fazer uma pergunta. O que você desejará lá no futuro? Né? A gente iniciou esse encontro falando sobre o livro, né, da enfermeira e da sua experiência, dos 5 maiores arrependimentos que ela identificou nos pacientes, né, que ela cuidava, que ela tinha cuidados paliativos. Então lá no final da tua jornada, né, no final do teu plantio, o que você vai desejar agradecer? Por quais experiências que você se permitiu passar? Que sementes você vai desejar ter espalhado e vai agradecer por ter espalhado? Vai reconhecer, olha, eu espalhei essas sementes. Que sementes seriam essas? E o que você precisará fazer agora para que no futuro você possa se sentir assim? Que tomadas de decisão você vai precisar fazer agora para que lá no futuro você possa olhar, né, para a tua trajetória, para o teu plantio e se sentir orgulhoso, sem arrependimentos, ou se sentir arrependido, que seja de mínimas coisas. O que você vai precisar fazer hoje, no teu presente e amanhã, né, e seguir olhando, nutrindo, podando, o que é? Para que você possa refletir sobre isso. E nesse processo todo, quando a gente fala de autenticidade, né, para que a gente possa reverberar, então, a nossa autenticidade pelas relações aí nas quais nós escolhemos e nos dispomos a estar, para que a gente possa carregar aí, para dar conta da nossa autenticidade, muita coragem. E aí eu quero repetir a frase que eu acessei quando eu fui pesquisar, né, sobre confiança e um dos itens, né, um dos elementos de relações de confiança é a autenticidade, que é preocupe-se menos com o que você acredita que os outros queiram ouvir, preocupe-se mais com o que você tem a dizer. E para isso você precisa acessar a tua singularidade, para que você possa ter relações mais autênticas, identificar o que é precioso, valioso, reconhecer aquilo que você tem para oferecer para o mundo, né? Isso vai impactar, quando eu falo de colheita, é o que a gente colhe também dentro das relações nas quais nós estamos, que são relações mais respeitosas, genuínas, construções que contemplem a diversidade, as diferentes opiniões, né? Numa das pesquisas eu também acessei um artigo da Harvard Business Review sobre diversidade, e nos elementos eles trazem a diversidade demográfica, né? Mas também trazem a diversidade cognitiva e a de experiência, que é a bagagem de vida. Então, quando se trata de diversidade, ela fala sobre o tema singularidade também, porque existem diferentes formas de pensar, dentro de diferentes bagagens de vida, experiências que nós tivemos como indivíduos singulares que somos. Né? E essa jornada, né, esse plantio que compartilha, é para que nós possamos ser fontes de inspiração positiva e agregadora para quem nos cerca e transbordar o que vem de dentro da gente. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa escutar o que o nosso coração tem a dizer. Eu gosto muito de música e estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu quero compartilhar com vocês uma música que nos chama a olhar para a voz do coração, que é o nome dessa música. Escute a voz do teu coração. Então, para finalizar, quero compartilhar com vocês uma reflexão que é: seja você mesmo, todos os outros já estão ocupados. Você possa ouvir a voz do seu coração, a sua intuição, né, o nome que você deseja dar, para que você não seja só mais um na multidão, afinal, né, todas as outras pessoas já estão ocupadas. Seja você, tenha orgulho de quem você é, da jornada que você trilhou até aqui. Nós somos merecedores
né? Confia e segue. E aproveita a tua singularidade, porque ela fala da tua jornada e que assim a gente tenha uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais significado e mesmo dentro de tantas adversidades consigamos ter uma vida mais leve, tá bem? Desejo que esse encontro tenha feito sentido para vocês. Fico o meu contato aqui, agradeço a expertise por essa oportunidade de falar de um tema tão maravilhoso que é a singularidade. Um abraço e até a próxima!